Olá pessoas, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, professor de História, e a minha fala hoje vai ser destinada a você, estudante de terceiro ano do ensino médio ou dos cursos pré-vestibulares. Claro que para você que está no ensino médio também, primeiro e segundo ano, que já pensa em prestar os vestibulares, essa aula também vai ser muito importante, tá bom? Muito bem, pessoas, na aula de hoje eu quero, na verdade não é bem uma aula hoje, é mais uma ricardica, uma orientação, uma ajuda para vocês. O que eu devo estudar para os vestibulares no final do ano? Isso é uma pergunta que, se eu tivesse a resposta, com certeza eu trabalharia muito menos e ganharia muito mais dinheiro do que eu ganho, porque a gente nunca sabe o que os vestibulares vão cobrar, não é verdade? Nós temos aí alguns palpites, nós professores muitas vezes apostamos em alguns conteúdos que são aqueles que têm maior probabilidade de cair, mas todo ano os redatores dos vestibulares eles buscam ali um conteúdo ou uma questão que tem um nível mais difícil ou que é pouco abordado pelos professores em sala de aula. Muito bem, mas se a gente parte para o lado da estatística, da probabilidade, a gente consegue direcionar bem os nossos estudos para que a gente consiga um rendimento maior, né? Nos últimos 3 anos, o que eu fiz, últimos 3, 4 anos, o que eu fiz foi analisar absolutamente todas as questões dos vestibulares da USP, da Unesp, da Unicamp e do Enem. Absolutamente todas as questões de história eu fiz uma análise minuciosa, que deu o total aí de 819, 820 questões no total, tá? Tanto questões de primeira fase quanto questões de segunda fase. Por que eu fiz isso? Claro, para facilitar o meu trabalho em sala de aula, mas para facilitar muito a sua vida também como estudante. Ou seja, a partir dessa análise, eu consigo ter uma ideia do que o vestibular mais cobra no final do ano. Isso é estatística e algumas questões não falham. Todo ano, ou ano sim, ano não, essas questões são cobradas. Claro que talvez aí no seu ano de vestibular pode ser que nenhuma questão caia, ou se você der muita sorte, todas as questões ou todos os assuntos que nós trabalharmos aqui hoje pode ser que esteja no seu vestibular, né? Então não se esqueçam, nós trabalharemos a partir de agora com estatística. Já que você está aí na sua casa, ou confinado pelo corona, ou fazendo uma atividade de revisão, essa aula vai te ajudar bastante, ok? Então nós vamos dividir essa aula em 2 partes, tá bom? Na primeira parte eu vou analisar o que cada vestibular mais cobrou nos últimos 10 anos de vestibulares. Então, de 2010 até 2020, o que cada um desses vestibulares mais cobrou, USP, Unesp, Enem e Unicamp, tá bom? Na segunda parte da aula, eu vou pegar esses tópicos que mais foram cobrados e dizer para você o que exatamente de cada um desses itens você deve estudar, ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos analisar o que os vestibulares mais pedem nos últimos anos e qual é a porcentagem desses itens que é mais cobrado para você saber se vale a pena você gastar tempo ou não estudando determinados conteúdos, tá bom? Então, bora lá comigo, pessoas. Muito bem, nós temos aqui, então, um slide que eu preparei para vocês, tá? Então, acompanhem comigo esse slide que mostra o que os vestibulares mais cobrou nos últimos anos. Vamos lá, slidezinhos. Muito bem, pessoas, começaremos aqui pelo vestibular do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, um dos vestibulares, o processo seletivo mais concorrido aí do Brasil. Muito bem, então aí vocês têm o Ricardica, a minha caricatura, apresentando para vocês 5 temas, vamos chamar aqui de top 5 do Enem, que são mais cobrados nos vestibulares, ok? Então, se você vai fazer a sua revisão, se você está aí na sua casa pensando o que estudar em História, está aqui. Esses top 5, 38,37% das últimas questões do Enem foram relacionadas a esses tópicos. Então, vejam, pessoas, olhando aí o período do Enem, que vai de 2010 a 2019, nós temos aí escravidão, o tema mais cobrado, seguido por ditadura, governo Vargas, questão indígena e antiguidade clássica.
Então, se você está estudando para o seu Enem e precisa dar um foco maior em história, esses são os 5 temas mais cobrados pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Ricardo, mas escravidão é muita coisa, o que eu tenho que estudar? Fica tranquilo. Segunda parte da aula, eu vou apontar quais são os itens que você mais tem que estudar sobre a escravidão, sobre a ditadura, sobre o governo Vargas, questão indígena e antiguidade clássica. Lembrando, presta atenção, essa não é uma aula de revisão, é apenas uma aula de orientação. Portanto, eu não vou explicar nada, vou apenas orientar com dicas o que você deve estudar, tá bom? Então tá aí, eu analisei desse período de 2010 a 2019, 172 questões do Enem, sendo elas 106 de História do Brasil e 66 de História Geral. Vejam que o Enem ele gosta muito mais de História do Brasil do que História Geral. Vamos agora para o vestibular da Universidade de São Paulo, a USP, a famosa e tenebrosa FUVEST, né? Muito bem, pessoas. Olhando aqui o top 5 da FUVEST, nós temos Antiguidade Clássica, Ditadura, Escravidão, Processo de Independência do Brasil e Feudalismo. Então vejam só, pessoas, ditadura e escravidão também estavam presentes no Enem e também é um dos temas mais cobrados pela FUVEST. Juntando esses 5 tópicos aqui, esses 5 itens, nós temos cerca de 28% da prova da FUVEST no período de 2010 ao vestibular 2020. Então vejam só, diferente do Enem, a FUVEST ela costuma cobrar muito mais História Geral do que História do Brasil, tá bom? Então nós temos aí das 176 questões, 103 de Geral, 73 de História do Brasil, ok? Muito bem, olhando agora o vestibular da Unesp, essa que é a faculdade da minha vida. Fiz Unesp de Assis, sou formado em História por essa que foi o maior divisor de águas da minha vida. Quem tiver a oportunidade pode fazer a Unesp, é uma excelente faculdade, tá bom? Muito bem, pessoas, top 5 da Unesp. Nós temos aí, de novo, Antiguidade Clássica, Ditadura, Processo de Independência do Brasil, Feudalismo. Veja que já são temas repetidos. E agora nós temos aqui na Unesp a relevância do segundo reinado, o governo de Dom Pedro II. Olha aqui, cerca de 28% da sua prova está dentro desse top 5 nos últimos 10 anos de vestibulares. Vale a pena muito você criar um plano de estudos e organizar as suas revisões, os seus estudos em cima desses top 5, tá bom? Antiguidade Clássica, Ditadura, Processo de Independência, Feudalismo e Segundo Reinado. Não se esqueçam, segunda parte da aula eu vou indicar o que de cada um desses itens você deve estudar, tá bom? Muito bem, a Unesp, então, foram analisados nesse período aí, de 2010 a 2020, 303 questões. 125 de História do Brasil, 178 de História Geral. Veja que há um certo equilíbrio aqui, mas História Geral também predomina na Unesp, tá bom? Então, está aí dicas de estudo do que você deve estudar para a Unesp, ok? Agora, a nossa queridíssima Unicamp. Eu sou daqui da cidade de Indaiatuba, a Unicamp fica pertinho de Indaiatuba. Muitos alunos, eu percebo que querem a Unicamp, né? Que é uma das mais renomadas faculdades da América Latina e do mundo, tá? A Unicamp traz aí como tema mais cobrado 7,74%, Antiguidade Clássica, Ditadura 7,74%, Segundo Reinado 7,14%, Guerra Fria e Questão Indígena, uma incidência menor, mas está sempre presente nos vestibulares. Então vejam só, se nós olharmos esse top 5 que eu selecionei para vocês, eu tenho 32,14% da prova da Unicamp nesses itens. São 168 questões analisadas, 77 de História do Brasil, 91 de Geral. Ou seja, na Unicamp você tem um equilíbrio muito grande. Tem que estudar tudo. Esse top 5 vai te ajudar. Ok, galera? Muito bem. Então tá aí o total analisado pelo professor Ricardo de 819 questões que vai te dar um caminho sobre o que ser estudado para o seu vestibular. Galera, é certeza, é certo?
Não, né? Vestibular é estatística, a gente nunca sabe o que cai, mas olhando para esses últimos 10 anos de vestibulares, nós temos índices muito altos quando a gente fala sobre esses top 5 que são cobrados pelos vestibulares. Vale muito a pena você criar o seu roteiro de estudos, você se pautar em cima desses top 5 que eu criei para vocês e estudar. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui para mim, tá bom? Eu vou tirar todas as suas dúvidas pelos comentários. Agora, espero vocês na segunda parte da aula, onde eu vou indicar o que de cada um desses tópicos que apareceram aqui que você deve estudar, tá bom? Então, até daqui a pouco, galera. Beijos!